tivemos uma atribuição de pensar uma proposta para agricultores do campo do Pronamp para baixo, né, para que a gente possa pensar um projeto, uma proposta viável, nacional, porque isso é outra coisa. Tem seca em outros estados também, tem chuvarada em outros estados também. O governo não pode lançar um plano de securitização de dívida só para o Rio Grande do Sul. Né? Não adianta, isso é inconstitucional. Qualquer projeto tem que ser pensado para o Brasil inteiro. Então, nós estamos começamos uma primeira reunião, semana que vem vamos fazer mais 2, e nós juntamos a FETAG, a FETRAF, a COCIARGS, a Unicafes, né? Envolvendo as cooperativas que tenham DAP familiar, vamos também envolver a FECOAGRO com as cooperativas que têm DAP familiar, e vamos apresentar uma proposta ao governo dentro de um espectro que talvez pegue 70% dos contratos. E vamos abrir um diálogo com o governo de uma proposta diferente, né? Um prazo possivelmente de 8 anos, 6 anos, 10 anos, não se sabe bem, né? Talvez com um pouco de carência, com a manutenção das mesmas alíquotas de juro, com corte de valor. Nós estamos falando em 5 milhões de reais por CPF, a proposta do RAIS. 5 milhões. Né? Quantos agricultores... Nós não podemos... Hoje tem no crédito rural, pena que eu não estou com os dados aqui, mas nós temos no crédito rural que o grande volume de recursos é pego por poucos agricultores. Muitos agricultores pegam... O valor médio do Pronaf, por exemplo, é 60 mil de financiamento do Pronaf. Então, 60 mil para 5 milhões do projeto RAIS. Na verdade, o agricultor médio e pequeno está dizendo, não, esse é um projeto principalmente para favorecer os grandes. Nada contra os grandes, nada contra. Né? Mas nós temos que também ter um olhar adequado para essa realidade. Nós temos que ter um olhar, de fato, né, para quem de fato aplica na agricultura. E outra coisa que precisamos rever, né, Pablo? Não dá mais para agricultor plantar 30, 40 hectares de soja, né, querer comprar trator de 560 mil reais e pagar 15, 16 sacos de arrendamento de soja fixo por hectare por ano para o dono da terra e achar que vai ter viabilidade numa produção dessas. Não dá. Se inflacionou, a plantação da soja inflacionou o custo da terra, né? 15 sacos, você tiver uma safra de 50 sacos, sobra 35. O custo de produção é de 23, 24, 25, 26, depende do produtor. Então, se tu tem um custo de produção de mais de 20 sacos, tu paga 15 por hectare de arrendamento de soja, como é o caso aqui da nossa região, aí tu já vai a 40. Se tu colhe 50, sobrou 10. Onde é que está a viabilidade disso? Nós vamos ter que rever algumas coisas, né? Vamos ter que repensar algumas coisas. Então, eu acho que nós estamos num momento assim, de repensar o modelo de produção. Temos que também repensar o que é fazer agricultura no Rio Grande do Sul a partir das mudanças climáticas que muitos negaram, que não ia ter, que não acontecia. Agora, os mesmos que negaram estão se valendo de que precisam ter, né, esse olhar por conta do clima, mas nós também precisamos repensar o nosso modelo de produção. Então, acho que é um todo. E aqui no Estado, essa tarefa de repensar o modelo de produção, ela é uma tarefa nossa aqui do Estado, ela não é uma tarefa que o governo federal tem que vir pensar pelo Rio Grande do Sul. Nós temos que pensar. Nós que temos que ter essa expertise, essa capacidade de repensar o nosso modelo e repensar modelos. Né? Nós temos muito agricultor que não era agricultor e entrou na produção de soja, e esse agricultor hoje está com dificuldade, porque ele planta tudo em terra arrendada, disputou terra, paga valores altíssimos de arrendamento, e não é o arrendamento pior, ele é o seguinte, ele é fixo. Se tu colheu ou não colheu, tu vai pagar. Então, tem agricultor que primeiro ele paga o arrendamento, primeiro ele paga isso, paga aquilo, quando sobrou, não consegue mais pagar o banco. E aí vai formando uma dívida. Então, tem que repensar tudo isso, né? Quer dizer, a agricultura familiar, a média agricultura em especial, tem que repensar. Né? Uma coisa é tu plantar 10 hectares de soja e plantar 2 hectares de fumo, 3, e plantar mais milho, fazer uma silagem, vender o leite, quer dizer, tu diversificar a tua produção, é diferente. Agora, quem vai só viver do grão, o grão não é, né, um produto, a produção de grão hoje, ela não é indicada para fazer a sustentação de uma propriedade média ou familiar.
Ela não é. Não é esse o caminho. Ele não tem sustentabilidade ao longo do tempo. E se você vai ao banco, e ainda com as intempéries que nós estamos vendo aí, a tendência de ter problema é muito grande. Então, precisamos repensar o nosso modelo de produção também. Senão nós vamos ficar a cada período correndo atrás para renegociar endividamento. Então, uma tarefa complicada, difícil, mas eu acho que um compromisso nós temos que ter. Aquele agricultor, bom agricultor, trabalhador, que está com problema de dívida por conta de não colher, por conta de intempérie. Não pode ser aquele que comprou lá um apartamento na cidade, que comprou mais uma propriedade rural, que aí vai pagando aquelas contas e deixa de pagar o banco e diz que está endividado. Não, isso também não pode. Nós temos que, né, ver bem onde é que está migrando essa renda, como é que está funcionando, cada caso é um caso. Esse agricultor não pode deixar de produzir por conta de endividamento. Nós temos que achar uma solução para ele. Essa é uma questão importante. Nós não podemos deixar ele sair do campo, né? Mas ele também vai ter que repensar a sua atividade, vai ter que olhar, né? E vai ter que analisar para que tenha sustentabilidade. É um desafio enorme. Eu acho que o clima, a diversidade climática, o momento, ele nos coloca nessa obrigatoriedade de aprofundar um pouco mais a reflexão do que nós estamos fazendo, de que forma a gente está fazendo. No mais, nós vamos continuar na luta e na semana que vem a gente deve ter uma proposta diferente para apresentar ao governo para abrir um diálogo sobre a questão do endividamento agrícola e que essa proposta possa transitar em todo o Brasil, não seja apenas, né, uma proposta do Rio Grande do Sul. Essa proposta vai ser discutida na Comissão de Agricultura ou é em outro local? Essa proposta nós estamos formulando ela com as entidades, né, com as lideranças das entidades, FETAG, FETRAF. A FETAG tem uma proposta e a FETRAF tem uma proposta já, né? São propostas que nós precisamos arredondar elas, né? São propostas que nós precisamos analisar o impacto do que elas têm financeiro no Tesouro Nacional para poder ter uma noção boa e poder dialogar com o governo, mas a nossa ideia, então, a partir desse diálogo, das propostas que a FETAG construiu com a sua base, que a FETRAF construiu com a sua base, extrair um termo de entendimento dessas entidades e cooperativas da agricultura familiar e poder, então, abrir um diálogo. Novo não, o governo está sempre dialogando, inclusive o senador Reis foi recebido com seu projeto de securitização, enfim, né? Mas nós queremos um projeto que tenha viabilidade, que possa transitar dentro do governo e dentro das condições do Tesouro Nacional. Hoje a gente vê que os próprios deputados que hoje são os deputados que estão querendo esse tipo de coisa, eles não abrem mão das emendas, que são absurdas as emendas, infelizmente. Eu sou um deputado que usa as emendas também. E a gente tem que usar, mas os valores hoje das emendas federais são absurdos. Ninguém quer abrir mão. São os mesmos deputados federais que não votam as coisas do governo, porque o governo tem que ter o tal do ajuste fiscal, que não pode... Aí é o mesmo deputado que propõe, o senador que propõe um projeto que não tem nenhuma coerência fiscal. É zero, é um projeto insustentável, eu diria assim, né? Então tem que haver coerência na política. Não, quando me interessa eu proponho qualquer coisa, né? E não pode ser assim. Tem que ser algo assim que tu tem que sempre analisar, né, a coerência da tua posição em todos os momentos. E o que eu estou vendo aqui é os mesmos que cobram o ajuste fiscal do governo. Agora o ministro fez uma série de cortes ali, né, e criticaram. São os mesmos que aí querem uma situação como essa. Isso não tem sustentabilidade. Nós temos que ter coerência nas nossas proposições, né? Mas quando tu diz nós, é isso que eu estava tentando entender. É o teu mandato, é um grupo de deputados, que vai se reunir com a FETAG, FETRAF para... Isso, a Comissão da Agricultura. A Comissão da Agricultura. Isso. Comissão da Agricultura, FETAG, FETRAF, esse grupo aí que já na semana que vem deve ter essa proposta. No final da semana que vem a gente quer ter a proposta já alinhada, pronta para na outra semana nós estamos pensando que vamos levar a Brasília. Então a gente pode até na próxima semana, de repente, aí na sexta-feira, já ter essa proposta aí para falar aqui. Eu acho que a gente pode ter as linhas da proposta, né? E eu dei algumas pistas aqui do que está se falando, né? Possivelmente um valor de corte, eu não sei se vai ser 100 mil, o que vai ser, né? Mas é por aí. Deputado Zé Nunes, muito obrigado pela sua participação, então, e na semana que vem a gente aguarda aí essa proposta também para a gente poder
colocar aí, divulgar ela e a gente ter mais essa proposta, né? Quanto mais propostas que vierem, né, e puderem ser analisadas, melhor para solucionar esses problemas. Né? Muito obrigado pela sua participação aí hoje.